Muito bom dia. Bom dia. Agora os encarnados. Bom dia. Bom dia. Um dia bom desse aqui, com esse friozinho gostoso, a gente precisa de calor humano. E aqui nós viemos buscar isso. Gente, hoje nossa irmã Cristina vai trazer um tema muito interessante. Importante para nós e importante para a nossa família. Vícios e dependências, causa e efeito. Vai estudar um livro chamado, um desafio chamado Família, que a gente segue aqui como nossa base de estudos domingo, falando sobre família. Então, vamos dar início às nossas tarefas, rogando a Jesus, Maria Santíssima, ao irmão Miramês e toda a equipe, aos nossos anjos guardiões que estejam ao nosso lado, nos iluminando, acalmando os nossos corações, acalmando nossas mentes, para que a gente possa captar a energia que vai ser distribuída aqui. As palavras possam rebater em nossos corações e ser captadas e entendidas pelos nossos neurônios e o nosso ser espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Com a palavra, nossa irmã. Obrigada, viu? Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós. Aqui, ó. Está aqui, obrigada. E que nós possamos mais uma vez, conversar um pouquinho a respeito desse caminho maravilhoso para todos nós, que é Jesus Cristo e seus ensinos, através dessa doutrina. Bom, então nós hoje vamos trabalhar o tema vícios. E nós escolhemos focar os vícios e a educação, porque vamos tentar entender esse momento que a gente vive. Então, façamos algumas reflexões, O que é a Terra? O que é o nosso planeta Terra? Quem quer ajudar? Provas e expiações. E comparado com uma escola, com hospital e uma penitenciária. Então, todos nós, habitantes do planeta Terra, viemos aqui porque temos algo a aprender. Viemos aqui porque somos doentes morais, estamos precisando nos curar moralmente. Viemos aqui porque somos infratores da lei divina, não há exceção. Esse é o nosso quadro, ok? E quem somos nós? Porque nós falamos do planeta. E nós? Aí vamos buscar Allan Kardec aqui, quando ele fala no Livro dos Espíritos, sobre a progressão dos espíritos, que nós somos espíritos eternos, E aí, o Kardec, quando pergunta para a espiritualidade, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque quando nós falamos de vícios, nós temos visto tanta coisa, não é? E às vezes as atitudes humanas não parecem atitudes humanas. Às vezes a gente se assusta, porque a gente pensa, um animal não agiria assim, Então, fomos criados, uns bons e outros maus, e a espiritualidade vai responder a Allan Kardec. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade,
para aproximá-los de si. Então, olha, Deus quer que nós conheçamos a verdade. Por isso que Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Os Espíritos prosseguem nos respondendo: nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os Espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, como é que a gente vai alcançar essa verdade? Passando mesmo pelas lutas que nos aprimoram, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi ensinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O que a gente conclui? Que tudo se resume na nossa resposta à vida, na nossa escolha, no nosso oferecimento da outra face, como nos ensina o nosso Senhor. Né? Não é o convite dele? Oferecer a outra face, oferece a face do bem, do perdão, da compreensão. Porque você não pode mudar a atitude do outro, você não pode escolher pelo outro, você não pode resolver no lugar dele, mas a resposta mora em você. Ninguém pode obrigar você a vingar, a revidar, a retribuir o mal com o mal. Ninguém pode te obrigar a fazer isso. E Deus te convida a retribuir o mal com o bem, né? Então, nós já refletimos sobre o nosso planeta, sobre quem somos e qual o objetivo da encarnação. Por que estamos aqui? Por que nascemos e renascemos tantas vezes? E mais uma vez Kardec nos ajuda, né, com a questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos nos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Por isso que Jesus falou com Nicodemos: para você entrar no reino do céu, que você tanto quer, é necessário nascer de novo. Então precisamos nascer e renascer, porque a gente melhora devagarzinho, não é? Ou se você chegarem aos 100 anos aí, alguém vai sair daqui perfeito? Acho que não, né? Eu acho que eu estou com 61, desde que eu me entendo por gente, eu estou falando que eu vou consertar umas coisas que não conserta nunca. Então eu não sei quantas vidas nós vamos precisar, não é verdade? Então, a pergunta que fica é: ok, estamos nesse planeta escola, hospital, penitenciária, somos espíritos eternos, convidados ao conhecimento da verdade, nós fomos preparados, nós somos ajudados, nós recebemos auxílio para vir encontrar esta vida que nós estamos vivendo, essas provas que nós estamos lidando com elas. E aí, na questão 258, Kardec pergunta para os espíritos assim: quando na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, na condição de desencarnado, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então Kardec está perguntando se lá em cima a gente já sabia, se a gente tinha consciência, gente, olha só, então total entendimento e previsão. Sabíamos o que ia acontecer lá na frente da nossa vida terrena. E a espiritualidade responde: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Olhem aí. Então, se eu estou enfrentando dificuldades no campo do vício, se eu convivo com pessoas que carregam dificuldades no campo do vício, essas provas foram escolhidas por mim com consciência e eu vi lá na frente como seria. E aí, mais uma reflexão. A espiritualidade nos falou há um pouco atrás que Deus nos confia uma missão.
Então, cada um de nós tem uma missão aqui na Terra, que Deus nos confiou. E aí, o Kardec faz uma pergunta mais profunda ainda para os espíritos. Ele pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Então, aquele quer saber se ser pai, se ser mãe, ocupar o lugar de pai e mãe na vida de uma pessoa é uma missão dada por Deus. E aí a espiritualidade responde: é sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever, e que envolve mais do que pensa o homem, e sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, é sim uma missão. Qual que é a missão? O filho de Deus, temporariamente confiado à nossa guarda. Não são nossos, não, são de Deus, que temporariamente está sob a nossa guarda. E o objetivo é que nós auxiliemos esse Filho de Deus a progredir, a melhorar, a alcançar essa perfeição, a superar as provas que vai encontrar em seu caminho. Não é? A resposta não termina aqui, mas de propósito eu vou parar ela aqui, porque lá na frente nós vamos voltar no resto dessa resposta, para a gente refletir com os espíritos e Allan Kardec, tá bom? Então vamos lá. No livro que o Rei citou, Um Desafio Chamado Família, que eu recomendo a todos, nós temos o volume 1 e o volume 2. E esse livro aborda todos os aspectos familiares, tá, gente? Aborda a infância, a juventude, a maturidade, a gravidez na adolescência, a maternidade e a paternidade involuntária, as separações, as provas em família, né, como a doença no lar, vamos colocar mais, quando os avós é que educam, violência, drogas, a mídia. Então, esses livros, esses 2 volumes, auxiliam muito qualquer família. São excelentes para culto no lar, são excelentes para nos ajudar a lidar melhor com aquilo que é de mais precioso para todos nós, que é a família, não é? Porque é o que nós mais amamos e é onde estão as nossas maiores lutas, não é verdade? É mais fácil combinar com um amigo, com o vizinho, do que com quem está dentro de casa. Então, é por isso que nós precisamos dessas orientações. Então, vamos lá. Este livro vai nos trazer o seguinte: drogas. Né? O que é droga? E aí eles trazem a definição de 2 médicos, o Dr. Jorge Lordello e o Laí Ribeiro. E eles classificam a droga como toda substância que, introduzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções. Então, qualquer coisa que nós estejamos ingerindo e que tenha a capacidade de modificar qualquer função do nosso corpo é uma droga, né? Há as drogas sem fim terapêutico e tem aquelas empregadas com fim terapêutico, ok? Independente se é terapêutico ou não, nós não temos tempo aqui para abordar tudo sobre esse campo, porque isso seria necessário um seminário, né? Porque é uma exposição que não comporta 50 minutos de palestra. Então, nós vamos, de alguma forma, tentar resumir os principais, né? Então, nós temos as drogas depressoras, que são aquelas que inibem a atividade cerebral. Então, o cérebro fica incapacitado de reagir, né? De raciocinar,
ela é uma inibidora. Exemplo, bebidas alcoólicas, ansiolíticos, calmantes, antidistônicos. Eu fui olhar o que é um antidistônico, né? O antidistônico causa um efeito sedativo sobre o sistema nervoso simpático. Exemplos, codeína, barbitúricos, xaropes inalantes. Então, nós temos as drogas inibidoras. O outro tipo são as estimulantes. Ativam o rendimento artificial do organismo. Presta atenção nisso. Artificial. Se é artificial, não é verdadeiro. Então, elas ativam, elas provocam esse rendimento. E aí, exemplo, anfetaminas. O que são anfetaminas? Medicamentos estimulantes que são usados para tratar determinados quadros clínicos, mas também passíveis de abuso, produzem, entre outras coisas, euforia. Então, lá na primeira parte, a gente viu aquela que inibe, e agora nós estamos vendo aquela que excita, que causa euforia, né? Há as alucinógenas ou perturbadoras, distorcem a visão das formas e cores. Exemplo, maconha, LSD, ayahuasca, êxtase e tantas outras, né? Então, vamos nos resumir aqui nesses 3 exemplos iniciais. E há as chamadas drogas lícitas. O que é lícito, né, gente? Lícito é aquilo que é permitido, que é considerado certo, não é isso? Mas a espiritualidade nos ensina através de Emmanuel e André Luiz que há fatos que são de alçada do tribunal da consciência. E Jesus nos alerta quando ele diz que muito será pedido a quem muito recebeu. Então, quanto mais eu recebi, quanto mais eu tive oportunidade de saber, mais responsável eu sou. Eu não serei inquirido ao adentrar o plano espiritual sobre o que o meu irmão, o meu companheiro, o meu filho fez, mas sobre o que eu fiz. E esse tribunal não é o júri que está lá sentado esperando, não. Ele já está instalado pela providência divina na minha consciência. Sou eu mesmo, o meu advogado e o meu juiz. Não é isso? Então, gente, entre essas drogas chamadas lícitas, nós temos o álcool, o fumo, a cafeína, né? Sendo utilizados largamente, livremente por qualquer pessoa, com fortes argumentos de venda. Então, nós vemos, né, as mídias, a sociedade divulgando propagandas maravilhosas sobre esses quadros, não é verdade? Então, gente, tudo isso causa uma dependência. No Livro dos Espíritos tem uma questão que eu não trouxe aqui, para não fugir muito do nosso foco, mas que é muito interessante, que os Espíritos nos respondem lá na Lei de Progresso, que nós nos consideramos muito civilizados, porque nós já alcançamos outros países, nós alcançamos outros planetas, nós temos invenções, curamos quase todas as doenças, então nós nos consideramos muito avançados. Mas que nós só poderemos nos dizer civilizados, não estão falando de muito avançados, estão dizendo civilizados, quando tivermos banido da nossa sociedade os vícios que a desonram. Olha isso aí. Então, o que é lícito? O que me convém? Né? Então, gente, tudo isso que a gente falou causa dependência. O que é a dependência? E eles vêm nos auxiliar. Dependência é o impulso para o uso contínuo ou periódico, passando a não mais controlar o consumo, agindo impulsivamente e repentinamente na busca de satisfazer seu vício. Eis aí a degradação e a miséria moral. Olha só.
aí, nós estamos falando que há as lícitas, né? E eu, nesses anos que lido na seara espírita, e a gente lida com acolhimento fraterno, a gente lida com reuniões mediúnicas, a gente lida com vários tipos de socorro, a gente pode dizer que 90% dos problemas humanos hoje estão ligados aos vícios. É o vício do álcool, é o vício da droga, é o vício do sexo em desequilíbrio, é o vício da maledicência, é o vício do materialismo, são os vícios. E os Espíritos nos ensinam que a nossa humanidade tem duas chagas. Qualquer problema humano, se você meditar num problema que aconteceu, que você não conseguiu entender, pode olhar, a raiz dele ou vai estar no egoísmo ou vai estar no orgulho. Não tem outra, não é? Então, na lei de liberdade, o Allan Kardec faz uma pergunta inteligentíssima para os espíritos. Ele fala assim: a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? O que o Kardec está perguntando aqui? Gente, olha, a gente vive em sociedade que tem determinadas normas, determinados procedimentos, considera isso certo, aquilo errado. Então, eu não sou tão livre assim para agir, né? E olha a resposta dos espíritos. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregados para vencer os obstáculos. Então, nós não podemos exigir de um irmão, de um familiar, de um amigo, que não utilize bebida alcoólica em suas festas. Porque a gente não precisa de álcool. Nós não nascemos recebendo álcool no seio da nossa mãe. Mas nós podemos evitar que a bebida entre na nossa casa, porque somos nós que compramos. Então, é o esforço que nós fazemos. Isso aqui eu estou dando só um exemplo, que nós podemos aí ampliar, né, conforme a nossa consciência. Não é isso? E Kardec ainda nos auxilia mais, quando ele pergunta novamente: servirá de escusa, ou seja, de desculpa, aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Ou seja, eu utilizei o álcool, eu utilizei uma droga qualquer, e aí eu já não estou tão lúcido quanto antes, né? Não é tão comum a gente ouvir, tomei todas, não é? Aí o jogo de futebol é desculpa para tomar todas, a festa de despedida é desculpa para tomar todas, né? Vamos dar um exemplo aí. A tristeza é desculpa para tomar todas, tudo é desculpa. E aí, nesses momentos, geralmente, é que a gente comete os maiores erros. Quando a gente lamenta as coisas que fizemos nesses instantes. Então, olha a resposta da espiritualidade. Ele perguntou se serve de desculpa a gente ter errado por causa dessa condição, de estarmos embriagados, de estarmos sob o efeito daquela droga que voluntariamente nós consumimos. E a espiritualidade responde: não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Entender? Deus é justo. Nós podemos enganar os outros, podemos até tentar enganar a nós mesmos, mas a Deus, não. Vamos imaginar qual é a solução, né? Solução para tudo isso, gente, está na educação. Kardec nos traz isso, mas ele fala que não é aquela educação que você vai dar instrução intelectual para alguém. É a educação que, segundo Allan Kardec, forma caracteres, caráter. Então, é educar mente, coração e mãos. Então,
Então, as crianças precisam aprender a pensar nos outros. As crianças precisam aprender a respeitar sentimentos alheios. Precisamos aprender a respeitar os sentimentos dos nossos filhos. E precisamos ensinar o nosso filho o valor que as coisas têm. O trabalho das mãos, a cooperação. Não estamos aqui dizendo que é para colocar nenhuma criança para trabalhar, mas precisamos colocar para colaborar, para cooperar, para compreender o esforço necessário. Uma jovem de 16 anos fez uma afirmação que disse: os pais nem imaginam como a droga está perto de seus filhos. Prestem atenção nisso. Nem imaginam como a droga está perto de seus filhos. E o Chico Xavier, no livro A Sombra do Abacateiro, que o Carlos Bacelli escreveu, contando as reuniões que o Chico Xavier fazia, debaixo do abacateiro, na Vila dos Pássaros Pretos, que era uma comunidade muito pobre, o Chico falou assim: o menino dado aos tóxicos ou que se entrega às más influências poderia ser o nosso. Estamos na mesma embarcação e o naufrágio é para todos nós. O problema não é do outro. O problema não acontece só na casa do outro, só na escola do outro. O problema acontece com todos. Todos estão correndo risco. Todos precisam estar atentos. O naufrágio é para todos. As drogas escravizam os seres humanos e tiram a alegria e o ânimo, trazendo sombras e desespero. Olha, as drogas escravizam. Gente, isso é uma coisa tão séria que o primeiro mandamento da lei divina, a primeira coisa que Deus ordenou que nos fosse ensinado, o que fala lá? Eu nem vou falar ele todo, vou falar só o início para manter o nosso foco aqui. Mas antes, o primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Olha aí, Deus nos tirou da escravidão. Não é só aquele que era escravo do Egito, é o escravo da ignorância, é o escravo da maldade, é o escravo do ódio, da vingança, é o escravo do medo. Há tantas escravidões e Deus nos tirou dela, já tirou. Então o que está acontecendo conosco? O que falta? Né? A lei de conservação, no Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, vai nos perguntar, só um minutinho, vai nos perguntar sobre os sofrimentos. E eu vou trazer só um trechinho. A resposta dos Espíritos traz: os sofrimentos naturais, não é aquele que nós provocamos, são aqueles que vêm pela lei de Deus, né? A chamada pena de talião, que a pena de talião, que todo mundo entende como olho por olho, dente por dente, tem gente até que quer basear a pena de morte nisso, né? Ele matou, tem que morrer. Não é essa. A pena de talião é a justiça de Deus, que é perfeita, que muitas vezes absolve o que nós condenamos ou condena o que nós absolvemos. Então, os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem do outro. Então, os sofrimentos que eu adquiri para mim mesmo, pela minha vontade, que eu não precisava estar passando por eles, e eu não canso de repetir isso para vocês, porque é um tal de falar, é karma,
é consequência do passado. Não é, não. Segundo os espíritos, 2/3 do nosso problema, ou seja, a maior parte, é consequência da má utilização da nossa liberdade na vida atual. É consequência da má escolha que fazemos, da má utilização do nosso livre-arbítrio agora. 1/3 é consequência da vida anterior. E hoje, nós temos tantos recursos, né? Nós temos aí os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras. Temos tanto recurso para buscar. Se nós estamos dando conta de uma coisa, se estamos repetindo um erro, nem insistentemente, vamos buscar ajuda, vamos fazer uma terapia, vamos tentar nos conhecer, vamos buscar uma obra espírita, vamos pedir uma orientação espiritual, mas, essencialmente, vamos pôr a mão no bem. Gente, a nossa casa está de portas abertas a todos, mas se a gente vem e se senta num salão e ouve uma palestra, o que nos impede de estender as mãos no trabalho do bem? Por que não perguntar, olha, tem alguma coisa nessa casa que eu possa fazer para ajudar? Falta tarefeiro em todos os setores, está todo mundo sobrecarregado, todo mundo. A assistência social, a evangelização, o mediúnico, todos sobrecarregados, precisando de mãos no trabalho. Esse é o melhor caminho, a prática do bem, a prática da caridade. Ainda no Livro dos Espíritos, olha que pergunta interessante. No capítulo que fala das penas e gozos terrenos, ou seja, da felicidade e da infelicidade aqui na Terra mesmo, né? Olha a pergunta que o Kardec faz. Ele é fantástico. Comete suicídio o homem que perece, que morre, vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não pode resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Olha a pergunta do Allan Kardec. Então, eu busquei um vício do qual eu não consigo me libertar, tornou para mim uma dependência física. Eu estou cometendo um suicídio? Ou seja, eu vou adentrar o plano espiritual como aquele que tirou a própria vida voluntariamente? Essa é a pergunta do Allan Kardec. E a resposta é sim suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. A resposta não é minha. E eu falo, discute com Kardec, se der conta. Ele está colocando aqui, a falta de coragem, bestialidade, acrescida do esquecimento de Deus. Não há nada nessa vida que nós não possamos enfrentar se estivermos segurando na mão de Deus. Eu falo, quando eu encontro pessoas em grandes sofrimentos, em provas muito duras, principalmente pais com filhos envolvidos nesse campo dos vícios, que são verdadeiras infelicidades nos lares, que eu, quando vejo um sofrimento muito profundo, eu sempre lembro de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. E daquele instante em que ela, acompanhando o cortejo, viu Jesus crucificado e não perdeu a coragem. E mesmo naquela hora bateu o joelho no chão e falou, faça-se em mim a escrava do Senhor. Porque ela é o nosso exemplo. Ela deu conta porque ela estava com Deus. E nós vamos dar conta se estivermos com eles, com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Então, o diálogo, gente, é muito importante. O livro Um Desafio chamado Família vai... O relógio está certo, né, Riz? Eu estou acompanhando por ele, tá? O livro Um Desafio chamado Família
vai nos trazer algumas orientações. Ele nos diz o seguinte: a primeira atitude dos pais deverá ser a dar atenção para com seus filhos, orientando e estando alerta para evitar o contato com a droga. Prevenir é melhor do que remediar. Então, estar atento para que isso não chegue, para que isso não aconteça. Ensiná-los a lidar com convite aos tóxicos, porque serão convidados. Não aceitando coisas de estranhos, não se enganando com desafios que os levem a experimentá-los. Ah, você não dá conta não, você não é forte não, você não é homem não, você é muito medroso, né? O desafio para experimentar. Prevenindo-os dos perigos e prejuízos de tal consumo. Orientando-os a não se envolverem com pessoas ligadas ao tráfico ou distribuição de entorpecentes. Essas pessoas, geralmente, têm magnetismo pessoal. Passam como bonzinhos, como bacanas, como amigos. Nós não podemos deixar as crianças e os jovens se enganarem com isso. Temos que estar ajudando-os a se manterem alertas. Acompanhando-lhes as reações ante os problemas da vida. Gente, isso é incrível. Quantas vezes a gente vê uma criança reagir de uma forma e a gente, é porque ela é criança. Não é não, é um espírito eterno. Talvez muito mais velho do que nós, está num corpo infantil que ainda não pode manifestar tudo que traz do passado. Porque criança, a gente repete sempre, é um tríplice aspecto, é o triângulo. A parte de baixo é o espírito eterno com todas as aquisições do passado, todas as tendências e todos os progressos. Do outro lado, vem para a encarnação com esquecimento do passado. Então não lembra. Do outro lado, uma organização biológica em desenvolvimento. O cérebro ainda não está pronto. A ciência hoje já comprova, segundo me informaram, que o cérebro continua em construção e em desenvolvimento até os 25 anos de idade. A ciência já comprova. Por isso tem tanta discussão em torno daquela questão de maioridade penal. Emmanuel nos fala que é até os 21. E a ciência humana está colocando até os 25. Como o tempo para os espíritos e para os seres humanos é uma coisa que nunca bate, né? A gente compreende que são questões de colocações humanas de uma ciência que ainda tem muito a descobrir. Então, aquela personalidade está se desenvolvendo, não tomou ainda todo o seu passado de volta. A página está em branco. Qual que é a história que nós vamos ajudar aquele Filho de Deus a escrever? Vai depender de nós, da educação que lhe propiciarmos. Como diz Allan Kardec, não é a educação do cérebro. Eu fico observando, por exemplo, na minha família, filho, sobrinhos, né, irmãos todos, quando vem uma criança, começam a fazer compras. E eu vejo as preocupações, é plano de saúde, é escola, é isso, é aquilo. Planejam tudo. Mas eu não vejo no planejamento assim, evangelização. E quantas vezes esses filhos que eles estão recebendo já nasceram, já renasceram, já tiveram médico, escola, bens materiais, informação intelectual, e por que ainda estão aqui? Porque falta Deus. Precisamos levar os nossos filhos desde cedo para conhecer Deus. Precisamos apresentar Deus para eles. E só tem um caminho para conhecer Deus: Jesus Cristo. Não há outro. Culto do Evangelho no lar. Lar que não pratica o culto no lar não dá conta do mundo em que estamos vivendo, das transições que estamos enfrentando. Não dá conta. O culto no lar é importante porque, primeiro,
nós falamos que a pessoa tem que escolher dia e hora certa. Então, se eu falo, olha, eu vou fazer o culto no lar na segunda-feira, 8 horas, tem que ser toda segunda-feira, 8 horas. Por quê? Porque os espíritos são ótimos para conosco, são bondosos, nos ajudam, nos socorrem. O nosso anjo guardião não nos abandona. Mas eles não passam a mão na nossa cabeça por causa dos nossos caprichos. Eles têm muito trabalho no bem a realizar. Então, se nós assumimos um compromisso com eles e não cumprimos, eles têm outros afazeres muito importantes para serem realizados. Se eu falo que vou fazer segunda 8 horas, e eu faço 9 horas, 10 horas, eu faço na terça, eu faço na quarta, como que eles vão nos prestar assistência? Eles não estão ao sabor dos nossos caprichos. É por isso que a disciplina, em termos de culto no lar, é indispensável. Vamos colocar uma água na mesa. Essa água é para uso de todo mundo. A água que a gente flui para a gente é só de uso da gente. A do culto no lar é para todo mundo. Pode pôr na geladeira, pode pôr no filtro, pode distribuir para todo mundo. Pode dar para o animalzinho de casa, não tem problema nenhum. Então, nós vamos convidar Deus para estar presente na nossa casa através da oração. Ó Deus, vou fazer meu culto no lar, me abençoe, esteja comigo. Já é uma prece. Vamos pegar o Evangelho de Jesus para estudar. Então vamos começar lá, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vem uma genealogia que até cansa. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e a gente não entende nada. Mas vamos descobrir por quê, porque aquilo ali não está ali por acaso. Aquilo ali é uma informação necessária que nós não vamos abordar agora, porque foge do nosso foco. Vamos marcar onde paramos, comentando aquele estudo com quem estiver conosco. Se ninguém quiser estar conosco, façamos sozinhos, mas façamos assim mesmo. Leitura em voz alta. Por que precisa ser em voz alta? Porque tem espíritos presentes dentro do nosso lar que são tão materializados que precisam ouvir a nossa voz. Então é necessário que a leitura seja em voz alta. E aí, nós vamos marcar onde nós paramos para continuar na próxima semana, no mesmo horário. Fizemos esse estudo, é hora de abençoar aquela água que está na mesa, fazendo a prece de irradiação. O que é a prece de irradiação, gente? É hora de pedir. Vamos pedir para solucionar os problemas de casa, vamos pedir por quem está precisando, vamos pedir saúde, dinheiro, pagamento de conta, emprego, tudo que a gente estiver precisando, para quem a gente quiser. Os espíritos estão ali, os nossos guardiões, o guardião individual, o guardião da família, porque nós assumimos esse compromisso com eles. Eles vão receber o nosso pedido, vão verificar a justiça dele e vão nos atender. Por isso que o culto no lar é tão importante, que ele beneficia quem faz e toda a vizinhança. Terminamos a prece de irradiação, vamos distribuir aquela água, vamos beber. E aí vamos abrir um livro ao acaso, né? O que é abrir um livro ao acaso? Pegar um livro e abrir onde a gente intuir. Não é escolher, não é ir lá olhar e ver qual página que vai abrir, com medo de abrir o que não quer escutar, não, né? É abrir ao acaso mesmo, sem olhar onde que está abrindo. Por quê? Não é a nossa mão que está abrindo, é a do nosso anjo guardião. E é através dessa abertura ao acaso que ele estará conversando conosco, nos enviando as mensagens, as orientações de que nós precisamos. E não é abrir para falar com o nosso familiar que a mensagem é para ele. Não. Toda mensagem, primeiramente, é para nós. Pode até servir para o outro, mas primeiro é para nós. É ouvir, comentar sem agredir ninguém, não é hora de julgar, não é hora de apontar defeito, né? É hora de amar. Fez isso? Faz a prece de encerramento, acabou o culto. 30 minutos, não precisa de mais do que isso. E isso vai ser um alicerce para a família de vocês. Isso vai ser um sustentáculo para a vida de vocês. Ok? Então, eles continuam nos ensinando. Desde os primeiros dias da infância, não ministrar remédios a esmo, nem estimulá-los à automedicação, nem deixar que terceiros o façam, dando você mesmo a dose necessária.
Quando a gente dá algo para uma criança experimentar, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Eu tenho um parente que aos 5 anos de idade recebeu álcool que o pai mandou beber, pai e a mãe. 5 anos. Ele está beirando 80 hoje, nunca conseguiu se libertar da dependência química. É uma pessoa fantástica, maravilhosa, trabalhador, bondoso, mas completamente preso à dependência química. A mesma coisa acontece com o remédio. Quem tem que ministrar é o médico, porque o médico sabe a dose que não vai causar problema. Então, nós não podemos sair por aí aplicando o medicamento da nossa cabeça. O médico estudou para aquilo, sabe o efeito que aquilo vai causar. Buscar descobrir quanto antes possível se seu filho está usando drogas, ou se já usou. A não se tornar dependente delas. A recuperação de jovens no início do contato alcança sucesso em até 90%. Já entre os dependentes profundos, alcança apenas de 10% a 20% de sucesso. Mas para Deus nada é impossível. No Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina com os espíritos: não há paixões irresistíveis, o que falta é a vontade. Muitos dizem quero, mas ficam muito contentes em não seja como dizem que quer. Ou seja, a pessoa se compraz naquilo, fala que quer que seja diferente, mas é só da boca para fora. Está se comprazendo naquilo. Não há paixões irresistíveis, falta vontade de vencer. Ok? Observar os indícios no filho: mudança de comportamento, apatia, indiferença, falta de apetite, desinteresse pelos estudos e esportes, desleixo com a própria aparência, troca do dia pela noite e outras coisas na mesma direção. Não é ir falando, se o filho apresenta um desses sintomas, que ele está usando droga, não. É observar. Se necessário, buscar uma ajuda médica, se certificar, mas estar atento. Uma vez, o irmão Miramês nos disse que há crianças que têm tudo, materialmente falando. Estão com as bochechas rosadas, bem alimentadas, vestindo as melhores roupas, calçando os melhores calçados, mas que passaram o dia sem receber um olhar nos olhos dos pais. Precisamos acompanhar de perto os nossos filhos. O trabalho é nosso. Não é do avô, não é da avó, não é da babá, não é da professora da escola. É nosso. Aí a gente fala: nossa, mas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar para cuidar desse filho, dessa criança. Aí a gente lembra a história do nó no lençol, né? Um pai que nunca ia na escola. E aí a direção mandou questionar ele, exigiu a presença dele. Ele falou: olha, eu não tenho tempo. Eu saio de casa de madrugada, meu filho ainda está dormindo. Eu chego tarde da noite, ele já dormiu. Mas eu vou na cama dele, pego o lençol e dou um nó na ponta. No dia seguinte, quando ele acorda, ele sabe que eu fui lá ver ele. E aí ele desfaz o nó do lençol. Às vezes a gente só precisa de um nó do lençol, mas a gente tem que mostrar para o nosso filho que estamos presentes na vida dele. Então eu falei com vocês, quando eu falei daquela questão que pergunta se a paternidade e a maternidade era uma missão, que eu ia trazer só um pedaço dela. Que depois eu ia voltar no resto da resposta. Então, para concluir, nós vamos ler o resto da resposta. A espiritualidade vai dizer, é sem dúvida uma missão. E aí eles falam assim: muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazer dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura,
por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então Deus está responsabilizando, não é porque o pai e a mãe não fez mais do que podia, não. É porque não fez o que estava ao seu alcance. E lá no livro Consolador, o Emmanuel vai falar que quando o pai e a mãe faz tudo o que devia, tudo o que estava ao seu alcance, para que aquele filho siga o caminho do bem, e mesmo assim ele se transvia, que ele tem que entregar isso na mão de Deus. Porque aí a educadora divina vai agir na vida daquela pessoa. Então, façamos a nossa parte. E se a gente fez, e mesmo assim não tivemos resultado, vamos deixar com Deus, que sabe muito melhor do que nós o que fazer. Oi. Acho que o desafio é saber qual que é esse limite, né? O pai e a mãe muitas vezes se desesperam mesmo, porque eles sabem qual que é a minha parte, porque a questão da ficar sempre pensando, não, será que eu fiz o suficiente? A culpa, né, Eugênia? Isso. Isso. Pensar nisso, que eu fiz a minha parte, o que é lá da minha parte? Então, que pode ter mais segurança, mais tranquilidade. Nós vamos trazer um trechinho sobre essa abordagem, tá bom? Já, já. Olha só, o Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo que fala: ajuda-te e o céu te ajudará. Então ele vai nos dizer: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. E continua: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que é que não dará o Pai que está no céu? Então, gente, isso é uma prova de que Deus nos assiste, de que ninguém está sozinho, de que Deus não confia em ninguém uma cruz que não pode suportar. E que, quando nós aprendemos a olhar para os problemas com confiança em Deus, a gente sempre encontra o caminho e a solução. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi que a luz vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a tereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos como o anjo de Tobias. Vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos não serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade. Então é para pedir com sinceridade, pedir o amparo de Deus. No capítulo 6, vai nos trazer sobre o jugo leve, que nós vamos terminar com ele. Mas antes disso, eu vou aproveitar o lembrete de Eugênia aqui. Neste livro aqui, Chico, o Homem Coração, que foi escrito pelo Martim Claret, esse livro traz algumas reflexões para nós. Por exemplo, sobre as provas. Ele vai dizer assim: toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastecermos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Então ela vem para nos tornar mais fortes. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades são tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo.
prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de buliramento e ascensão. Está vendo? As nossas provas são as nossas bênçãos. E aí, ele vai trazer uma mensagem que chama abençoa e auxilia. E ela vai nos dizer: a vida oferece infalível receita em favor da nossa paz. Ainda mesmo nos dizem que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre, porque abençoando e auxiliando estaremos em toda parte com o auxílio e com a bênção de Deus. Então, nós somos humanos e somos imperfeitos. Se nós estamos vivendo problemas, vendo os nossos filhos enfrentarem problemas que nós estamos julgando que é responsabilidade nossa, em primeiro lugar precisamos nos perdoar, porque somos humanos, imperfeitos, falhamos. Agora, o arrependimento é muito bom. Arrepender é construtivo. Arrepender abre para a gente uma porta para um novo caminho. A culpa não. A culpa só paralisa, só atrai para a gente obsessores. Porque a nossa vibração vai lá embaixo, a tristeza toma conta da gente. A gente está carregando um peso gigante do qual a gente não consegue se libertar. Então é preciso nos perdoarmos em primeiro lugar e arregaçar as mangas no trabalho, recuperar o tempo perdido, fazer aquilo que ainda é possível, porque Deus já nos perdoou. Já nos perdoou. Ele fala, Jesus traz para a gente as palavras de Deus no Antigo Testamento e repete no Novo: misericórdia quero e não sacrifício. Deus quer misericórdia dele sobre a nossa vida. Não quer o nosso sacrifício. E para concluir a nossa narrativa de hoje, vamos buscar Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro. Justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência, a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas ele é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Olha aí porque que o jugo de Jesus é leve. Porque o jugo dele está nos pedindo para amar e para ser caridosos. Quando Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, o que é caridade para Jesus, como que Jesus compreende caridade? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O dia que nós entendermos isso, a vida vai melhorar. A nossa casa vai ficar melhor, a nossa vida vai ficar melhor.
O outro pode fazer tudo o que ele quiser, mas não pode me obrigar a agir como ele. Eu posso escolher perdoar, eu posso escolher compreender, eu posso escolher amar assim mesmo. Então, gente, vamos oferecer a outra face que Jesus nos convida. Vamos receber no nosso coração esse jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz dele permaneça no meio de vocês e que vocês tenham um domingo muito abençoado. Muito obrigada mais uma vez. Eu estou tão acostumada com 9 horas que eu esqueço. Eu ia te pedir para você falar mais ainda. Nós agradecemos nossa irmã Cristina pelas palavras e o assunto não termina hoje, né? Ele não acaba aqui. Cada vez mais nós somos bombardeados por propagandas que nos levam a compras em excesso, a gastos em excesso, a consumo em excesso. Isso tudo é um perigo para todos nós. Vamos então continuar estudando, continuar buscando, agregando aos nossos corações mais conhecimento, para que a gente possa crescer e levar todos aqueles que nós amamos junto conosco. Vamos então agradecer a essa oportunidade que nós tivemos, agradecer ao irmão Miramês, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, agradecer todo esse banquete que a gente recebeu e que nossa Mãe Santíssima possa levar conosco para os nossos lares, para os nossos trabalhos, para todos os lugares que caminharmos, as bênçãos que recebemos aqui. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós os pecadores, agora e na hora, em toda a nossa caminhada, que assim seja. Muita paz a todos, obrigado pela presença, o passe será dado agora.